Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja conosco nessa noite. Que eu fique inspirada para passar o que eu estudei, que eu preparei. Que a espiritualidade esteja sempre conosco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os misericordiosos. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Esse capítulo, ainda falando das bem-aventuranças, que eu já falei uma vez aqui, quando Jesus subiu ao monte, que ele falou as bem-aventuranças. É tão interessante você estudar as bem-aventuranças, porque você aprende tanto e você descobre que tem muito ainda para aprender. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é ter compaixão. Se você tem compaixão do outro, com certeza, na hora que você precisar de compaixão, você terá, que é a misericórdia. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará nossos pecados, vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Quando Pedro pergunta a Jesus, que Jesus lhe dá essa resposta, isso não significa que a gente vai lá multiplicar, fazer a continha de quantas vezes eu devo perdoar. Jesus quis dizer que devemos perdoar infinitamente. Sempre que precisar, teremos que ter misericórdia dos nossos irmãos. Porque também erramos. Quem não erra? Todos nós erramos. Então, por isso que a gente tem que perdoar o outro, porque também somos pecadores. Tem uma música do Padre Zezinho que eu gosto demais dela, eu sempre gosto de ouvir, para que eu saiba perdoar. Olha, eu peguei assim, só aquela estrofe, que assim, mais interessante. Eu vim aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar. Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Tão interessante, porque a gente vê tantas coisas que Jesus nos mostrou,
que fala do perdão, em momento algum, mesmo aquele momento mais terrível dele na cruz, até naquele momento ele perdoou. Quando ele estava na cruz, ao lado, cada lado, os ladrões, ele falou para o ladrão que um deles, quem quisesse, estaria com ele no céu. O outro não quis, mas o que quis foi com ele. E Jesus, na hora da sua agonia, que estava prestes a morrer mesmo, a partir para o alto, ele, naquela agonia toda, os anjos já vinham para buscá-lo. Ele chamou o anjo, cochichou no ouvido dele bem baixinho: vai até Judas, cuida de Judas. Olha para você ver, gente, o quanto que Jesus é um ser que nós não podemos ver, não tem nem palavras. E nós, uma ofensazinha, a gente já vira a cara para o outro, já aquele milindre, né? Nossa, fulano fez isso comigo, eu não merecia isso, igual a música. E a gente vê tanto assim, tantas doutrinas que pregam a fala de Jesus, o Evangelho de Jesus. Todo mundo, mas tem uma dificuldade tão grande para perdoar, né? Então é muito difícil. Então, olha, a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser deferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, que é uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. E a outra é calma, cheia de mansedumbre e caridade. Então, isso é ser misericordioso. E, para completar a nossa fala, esse livro aqui, O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, ele é de Sérgio Luiz, que ele estuda, ele fala com muita sabedoria sobre cada um. Veja sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. Então, a virtude do misericordioso é o perdão. E ele diz: essa capacidade leva em conta a existência do outro, do próximo. Quando a pessoa é misericordiosa, ela ultrapassa a egoísta posição de considerar apenas a si mesma e consegue compadecer-se das misérias em torno das necessidades dos seus semelhantes. Porque é hora quando você vê que você está sendo maltratado, mas de você olhar o outro e de pensar assim: será se ele não está no dia ruim? Será? Por que será? Ele não deve estar bem. Mas a gente nunca faz isso, né? A gente só fica magoado, né? A maioria das vezes nos sentimos magoados. Essa pode parecer uma qualidade muito difícil de ser alcançada, principalmente diante de situações mais sérias. Também não é provável que uma pessoa consiga mostrar-se misericordiosa sempre o tempo todo. E é tão interessante que às vezes você se magoa
Principalmente quem é casado, né? A gente tem aqueles momentos assim que você suspira assim, e fala, gente, eu não vou aguentar, não estou aguentando mais. Aí vem uma pessoa e fala assim, não, que isso? Põe no lugar dele, deve estar com problema. Aí você suspira assim, meu Deus, eu estou estudando, bem-aventurados os misericordiosos. Cadê a minha misericórdia? Né? Então, gente, todo dia a gente aprende um pouquinho. Mas o importante disso tudo que eu acho, sabe, é de você não conseguir todo dia de ser misericordioso, mas de você saber que você está aprendendo a ser misericordioso. A gente está vendo quando você perde a paciência e você fala, ô Senhor, me dá misericórdia. Você sente isso e você retrata, você se acalma. Isso é importante, sabe? De você saber que você tem que mudar. Eu acho isso importante. Olha, normalmente são mais saudáveis. O tanto que essa fala aqui é interessante, que a gente nunca às vezes olha por esse lado. E eu gostei bastante. Normalmente são mais saudáveis as pessoas que renovam seus objetos, que limpam armários e deixam uma quantidade menor de coisas lá dentro. Sobrar espaço para coisas novas, renovar as peças. Tira-se uma peça velha, fica o espaço, mais adiante coloca-se outra. O que é doar coisas tem a ver com perdoar? A doar, na palavra perdoar, perdoar, doar, o final é doar. Só perdoa que tem algo ao doar de si. Interessante, né? Assim como há pessoas que guardam coisas, há indivíduos que guardam sentimentos. Acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados e da mesma forma que um objeto acumula mágoas, tristezas, ressentimentos. Nunca se desprezam destes. Tornam-se criaturas sombrias e pesadas, porque não se aliviam desses apegos emocionais. Ouvindo uma dessas palestras, que eu não me lembro quem, não lembro, José Carlos de Luca, ele fala que muitas vezes o perdoar é aquela mágoa, não é o perdoar, aquela mágoa é como se fosse você pegasse uma vasilhinha e vomitasse dentro dela e guardasse. Aí toda hora você ia lá e cheirava aquilo. Toda hora você ia lá, porque a mágoa é assim. Está aqui dentro da gente, a gente fica remoendo aquilo, ó, lembrando daquilo toda a vida. Aí você não vai sarar nunca, e não vai perdoar nunca, porque está sempre lembrando. Então, pessoas presas ao passado adoecem rapidamente, doenças do corpo, doenças da alma. Então, o rancor permanecendo guardado fará com que a pessoa sinta mal muitas vezes e não se dá conta do motivo. Uma mágoa retida é o suficiente para gerar perturbações variadas no campo emocional. Mas então, perdoar é esquecer? Muita gente acha que perdoar é esquecer. Mas perdoar não é esquecer. De fato, inclusive, não é muito aconselhável esquecer. Se esquecêssemos dos acontecimentos, somos vítimas ou das quais amargamos sofrimento, correria o risco de sofrer de novo. Então ele dá até exemplos de muitas vezes uma pessoa faz alguma coisa com você, se você deixar aquilo, ele está prestes a fazer de novo, né? Então, não é... Outra coisa, ele cita que para a humanidade, exemplo de esquecer tragédias históricas.
não podemos esquecer que de repente aconteceu um episódio, aquelas enchentes que teve, por exemplo. Se esquecer aquilo, o governo esqueceu, os políticos esqueceram, e aí não vai fazer nada para melhorar as condições de quem passou por aquilo. Então, o ideal não é esquecer. Então, o que é perdoar, então? Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. A falta de perdão não está na memória, e sim no sentimento, na mágoa que permanece. Trata-se, portanto, de extinguir a mágoa. É um processo que acontece no coração e não na mente. Então, quando você perdoa, não é que você não esqueceu, não. É que você tirou do seu coração. Isso é perdoar. Você pode até lembrar, mas não lembra com mágoa, com ressentimento. Aqui tem uma história de José Carlos de Luca. Eu sempre tenho que falar, porque José Carlos de Luca, eu acho que ele é excelente para escrever, porque ele fala de uma forma tão simples, sabe, que todo mundo entende. E sempre ele começa com um pensamento, uma frase. Esse aqui foi o Papa Francisco, que falou, sempre que atendi confissões, olhei para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia, e assim procurei perdoar muito, né? Porque ele acha que ele também precisa de perdão. Então, quando não nos reconciliamos com nossos adversários, seja perdoando quando somos as vítimas, seja pedindo perdão e reparação quando somos os que prejudicam, nosso juízo interno, a nossa consciência, acusa a desarmonia ante as leis divinas, porquanto quais leis estão gravadas em nossa própria consciência. A partir de então, nosso campo de energia se desequilibra e passa a afeição de poderosa irmã e atrair experiências similares àquelas que não buscamos a reconciliação. É tão interessante, tem uma história que eu gosto sempre de falar dela. Já falei outras vezes, mas eu gosto tanto dela. Essa história aconteceu nos Estados Unidos. Uma terapeuta, Rose, ela sempre fazia visitas aos hospitais, né, que ela trabalhava. E nessa semana ela foi visitar uma senhora que estava com câncer terminal já, estava desenganada. E ela foi ter com ela, conversar com ela, e fez com que ela desabafasse, quase não sai. E ela deu vazão para que ela falasse. E ela contou que há 20 anos ela não conversava com a irmã dela. E aquilo machucava muito, porque ela tinha aquela mágoa dentro de si e ficou guardando aquilo. E ela falou, desabafou, chorou. E a terapeuta deixou ela que ela falasse, que ela faça. E ela foi embora, né? A Rosa, a terapeuta, foi embora. Semana seguinte, ela retorna ao hospital. Chegando no quarto, essa senhora estava arrumando as malas para ir embora. Aí ela ficou toda admirada. E aí, você acredita que eu fui fazer exames, eu não tenho mais câncer? Não tenho mais câncer. Olha o que o perdão faz. É uma história verídica.
perdão, que ela tirou aquela mágoa que dentro de si, perdoou a irmã, o câncer foi curado, né? E então, tudo isso é para a gente saber o quanto é importante o perdão, o quanto é importante não ficar guardando, né, o vômito da vasilhinha lá para a gente estar lá cheirando de vez em quando, né? Vamos tirar, vamos esquecer a mágoa. Quantos relacionamentos conflituosos de hoje têm origem em mágoas não perdoadas no passado? A mágoa crônica do pai, que ainda não perdoei por estar interferindo nos meus relacionamentos afetivos de hoje. E eu copiei aqui uma fala de um guru agora eu não encontro, deixa quieto, né? Então, ela fala justamente essa questão de perdoar nossos pais. Mas eu achei. Esse guru chama Osho, ele é um guru indiano. Ele tem uns pensamentos muito bons. Se você chegar a um ponto em que possa perdoar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Então, eu falo que às vezes as pessoas ficam magoadas com os pais, a gente vê tanto, né? Porque tem tanto pai ignorante, mas eu acho assim que, igual ele fala que o Osho fala, se não fossem os seus pais, não existiríamos. Então, só de existir, ele já merece misericórdia. Desse modo, perdoar o próximo é pedir perdão para si mesmo. Perdão traz liberdade. Não perdoar nos aprisiona no cárcere do sofrimento. E também, falando de perdão, é bom lembrar que precisamos perdoar nós mesmos. A pessoa mais difícil de perdoar, às vezes, somos nós. Rossando Klinger, ele nesse livro, ele fala as 5 faces do perdão. E ele fala o quanto é importante você se acolher, ouvir e acolher a si mesmo, em julgamentos e com aceitação, integrando-se às sombras da alma. A personalidade não é relativismo moral ou ressignificação paralisante. Ao contrário, é viver pleno do sentimento de amor a si mesmo, amar-se como se não do jeito que você gostaria de ser, mas como você é. Portanto, seja o seu roteiro original e saiba que você vai errar muito, mas muito mesmo. Mas se sorrir ao final de cada gafe, de cada erro, de cada bola fora, terá finalmente compreendido que a vida nos convida à misericórdia para conosco mesmo, o tempo todo. Afinal, no jogo da vida não existe bola fora, existe apenas a bola que não soubemos jogar naquele momento, naquela partida. Então, tem muita gente que às vezes não conseguiu um trabalho, não conseguiu o que queria,
e fica se martirizando, né? Nossa, eu deveria ter feito desse jeito, daquela forma e outra. Então, esse processo de ficar com aquilo dentro de si é não se perdoar, é trazer também doenças para si. E para finalizar, rapidinho, que o nosso tempo está indo, é do livro Palavras de Vida Eterna, na Luz da Compaixão, de Emmanuel por Chico Xavier. Deixe que a luz da compaixão te clareia a rota para que a sombra não te envolva. Não te sofras a presença dos que te pisam as esperanças. Compaixão para eles. Ouves a palavra do que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebas as farpas do que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência, a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio que partem de ti. E finalizando, porque não vai dar tempo de ler tudo, todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis à queda moral, no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo.